Estou muito feliz, pois eu queria muito fazer esse vídeo, que é justamente sobre como estudar filosofia. Porque para uns parece uma coisa impossível, para outros não faz sentido, e para outros simplesmente é uma coisa que não se passa nem pela cabeça. Filosofia, primeiramente, a gente tem que entender que filosofia é uma coisa que é estudada. É uma coisa que você precisa de embasamento teórico, de embasamento prático, você precisa de todo um arcabouço de conteúdos para poder conseguir chegar e falar, não, realmente eu consigo agora dizer que eu estou estudando filosofia. E esse arcabouço é justamente as teorias filosóficas. Porque quando a gente pensa em filosofia, no caso, quando a gente pega e pensa sobre o que é filosofia, como é que ela surgiu, como é que ela se deu, a gente basicamente se questiona muito sobre realmente você estuda filosofia? Tipo, a primeiro momento eu entendo até uma confusão de algumas pessoas que pega e pensa, nossa, você estuda filosofia? Filosofia, tipo, não só é como, tipo, o estereótipo de universitário da USP que fica fumando maconha o dia inteiro e fica conversando com os amigos. Tipo, na mente de algumas pessoas, filosofia é isso. Filosofia é justamente um monte de gente que fica conversando, que é alternativo, que simplesmente não tem a consciência do que está fazendo. Por mais que, infelizmente, começou a ficar um pouco defasado o curso, começou a ter algumas complicações, realmente pareça isso, mas estudar filosofia tá em você compreender alguns conceitos básicos. E quando eu falo de conceitos básicos, eu tô falando de conceitos que, a primeiro momento, não parece fazer muito sentido, porém que, com o decorrer do tempo, realmente você vai percebendo que vai fazendo um sentido muito grande. Que o primeiro conceito, na verdade, é justamente a gente tá entendendo a lógica da própria fala, sobre verbalizar alguma coisa. Isso é algo que muita gente pode achar que é uma coisa muito primitiva, uma coisa muito banal, mas você entender o que você está falando e o que o outro fala, da forma que fala, como fala, é muito importante. Podemos dizer até que esse é o pilar principal, porque uma boa parte da filosofia está disposta justamente em você discutir com outras pessoas algum conceito. Então, vou dar um exemplo. Correr faz bem para a saúde. Basicamente, para uma pessoa, ela pode chegar e falar: eu acredito que correr faz bem pra saúde. Aí você pode chegar e perguntar, por quê? Por que você acha que correr faz bem pra saúde? Aí fala, porque correr vai fazer com que o seu corpo canse, aí seu corpo vai se regenerar, aí vai ficar melhor. Aí uma outra pessoa pode simplesmente ter uma opinião totalmente contrária e falar, mas você sabia que correr você pode se lesionar, né? Grande chance de, se você estiver correndo, você pode lesionar alguma parte do corpo. No caso, o joelho, por exemplo. Dependendo do seu peso, você vai ter justamente complicações na hora da corrida e por aí vai. Então começa a montar vários argumentos a qual reforça que correr é ruim, enquanto o outro vai juntar vários argumentos para poder dizer que correr é bom. E quem que tá certo? Quem que realmente condiz com a verdade? E na filosofia a gente busca justamente isso, a gente busca a verdade, mas através de várias formas diferentes. Alguns filósofos buscam a verdade através de discussões, de diálogos. Outros já tentam algumas outras coisas mais alternativas, um pensamento mais profundo ou pensamentos muito específicos em relação a algo. Então, quando a gente vai pegar, por exemplo, a filosofia existencialista, por exemplo, a própria base da filosofia é justamente a existência humana, é justamente de como o ser humano existe, de como a realidade compõe todo o ser. Já outro tipo de filosofia não vão estar por essa volta, não vão estar por esse caminho. E tudo bem, literalmente tudo bem, porque cada filosofia, cada parte da filosofia tem um propósito diferente, de procurar respostas de coisas diferentes. E no final a gente pode estudar todas elas e concluir coisas totalmente diferentes que outras pessoas. Porque é uma coisa bem normal, uma coisa bem rotineira na filosofia, você está constantemente discutindo com o outro sobre uma ideia. Porque as ideias não são estáticas. Muita gente pode pensar que as ideias são fixas. As ideias de Sócrates, por exemplo, são fixas. Nós nunca vamos mudar a ideia de Sócrates. Nós nunca vamos ter outra interpretação em relação às ideias de Sócrates. Não. A gente vai ter muitas interpretações em relação a algo. A gente vai ter muita coisa que vai ser difundido, que vai ser modificado durante o tempo. Nós temos muita coisa que vai ser aproveitado e vai ser jogado fora porque não faz mais sentido, porque nós buscamos outras respostas em outros locais. Vão ser coisas que vão ser debatidas, vão ser coisas que vão estar em constante questionamento. Quando a gente fala de estudo da filosofia, nós estamos falando necessariamente de você ter arcabouços em relação ao seu discurso. É você compreender coisas que você esteja pensando.
Então, na filosofia é muito importante, quando você vai estudar filosofia, você estudar várias outras áreas, muitas outras áreas, como matemática, física, psicologia, química, biologia, direito, administração, contabilidade, tudo, tipo, tudo que for englobar conhecimento é bom você estudar para você conseguir ter arcabouços teóricos para poder conseguir discutir, porque a filosofia se compõe justamente num todo, não em uma única parte. A filosofia não só é uma discussão sobre o que é ser um ser humano, por exemplo. Não é só uma discussão sobre o que é a vida após a morte, qual é o nosso propósito de vida. Está muito além disso. A filosofia está sempre muito além de questionar simplesmente ideias estáticas. Ela sempre tenta questionar coisas que mudam também, até porque o próprio ser humano muda com o tempo. Então, o estudo de filosofia se dá justamente na vivência. Você viver é a melhor forma de você estudar filosofia. Afinal, como uma frase mesmo que eu já ouvi, não lembro agora de quem, mas que acho que diz muito bem sobre isso, sobre o que é estudar filosofia. Filosofia é um preparo contínuo para a morte. Então, você entender um pouco mais sobre a vida, você se propor a estudar coisas que você não entende para poder ter uma visão melhor sobre outras coisas que você não entende, é o essencial para quando você vai estudar filosofia. E esse estudo é sempre constante. E o único momento que para é simplesmente na morte, porque a partir disso você não consegue mais estudar filosofia, porque você não vai existir mais teoricamente.